PVC está aqui, é um prazer receber o PVC. E essa ideia de vídeo surgiu como? Eu estava pensando, eu falei, cara, o Flamengo do Tite no Campeonato Carioca levou apenas um gol até agora. Eu não me lembro de uma outra equipe chegar numa semifinal de Campeonato Carioca levando apenas um gol. Aí a quem eu fui recorrer? A ele, a enciclopédia, o gênio. Eu falei, o PVC, me ajuda aí. Isso já aconteceu na história do Campeonato Carioca? Aí PVC? eu falei pra você que eu não sabia, que eu ia pesquisar. Exatamente. Aí eu fui pesquisar. Mas aí, ele sabe os caminhos. Sabe. Aí eu descobri que só teve uma vez em 1911, quando o Fluminense foi campeão, jogando apenas 6 partidas e sofrendo um mísero gol de Ross. Rapaz, 1911. 11. O Fluminense jogou 6 vezes contra o Rio Cricket, contra o Paysandu, contra o América. 3 vezes contra cada um. 2 vezes contra cada um. 6 jogos. Nossa. E tomou um gol. O que significava que a média dele foi 0,18. Acontece 0,16. Acontece que o Flamengo tem 0,08. Porque o Flamengo tomou um gol só com seu time reserva em 12 partidas. Exatamente. Esse é um outro ponto ainda mais relevante. A equipe do Tite, com o Tite à beira do gramado e considerada titular, não levou gol no campeonato, mas o Flamengo entrou em campo contra o Nova Iguaçu com uma equipe alternativa que representava o Flamengo naquela oportunidade, e nesse dia o Flamengo tomou um gol do Nova Iguaçu. Você destacou para mim também que o Vasco tem um momento histórico desse no Campeonato Carioca, né? Só que no final do campeonato. O Flamengo tem esse início avassalador sem sofrer gol. O Vasco, em 77, sabe, já ouviu falar com o Abel Braga sobre isso? Abel Braga, sim. O Abel fala que era a barreira do inferno. Sim. Sabe o que era a barreira do inferno? Orlando, Abel. Ele fala assim, a gente fazia uma linha imaginária, assim, aqui. Se passasse ali, ó, porrada. O pessoal chegava firme. Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio, Zé Mário, Zanata e Ramon, Wilson, Roberto e Dirceu, técnico Orlando Fantoni. Esse time não tomou gol o segundo turno inteiro e mais 2 jogos no primeiro turno. Ele foi campeão ganhando o primeiro e o segundo turnos, tomando 5 gols nos primeiros 12 jogos, e depois ele passou 15 jogos sem sofrer gol. O penúltimo e o último jogo do primeiro turno, os 14 jogos do segundo turno e o jogo extra contra o Flamengo, que o Tita perdeu o pênalti, o Vasco foi campeão nos pênaltis. Olha, espetacular. Ou seja, Campeonato Carioca, que é disputado desde o início do século XX, né? O Flamengo do Tite realmente está conseguindo. Muita gente coloca um nível do campeonato, o nível da competição, que é baixo, mas o Campeonato Carioca acontece aí há todos os anos, e isso que estamos vendo agora com o Flamengo do Tite realmente é algo raro de se ver, né, PVC? 113 anos. 113 anos, né? E o Flamengo pode ser, ainda tem o jogo de volta com o Fluminense, não tem nada definido. Caso passe, ainda terá 2 jogos de final de campeonato, mas o Flamengo pode se tornar aí um time campeão carioca com menos gols sofridos em uma edição, né? Hoje é a melhor defesa da história do campeonato, porque ele tem uma média de gols melhor do que teve o Vasco e do que teve o Fluminense. Esses 2 casos que a gente citou. Perfeitamente. E todos esses detalhes você encontra na coluna do PVC no UOL. O PVC escreveu uma coluna lá que detalha tudo isso, né, PVC? Eu chamei de melhor defesa da história por causa disso, porque comparado com o Fluminense, a média do Flamengo de hoje é melhor. Ele pode não terminar o campeonato com a melhor defesa da história, mas hoje ele tem a melhor defesa da história do Campeonato do Rio de Janeiro. Então, falando sobre isso aqui, viralizou essa história, né? Vários perfis deram crédito ao Fabrício Kiko, e também ao canal Bernardo Ramos, sobre essa informação, tá? E até o pessoal botava lá que o terreno custa entre 200 e 400 milhões, tal. Não, é menos do que isso. De acordo com o borderô do próprio fundo de investimento, que tem uma série de negócios ali, que fez uma série de negócios na região ali do Porto Maravilha, e este terreno vale menos, bem menos do que 400 milhões. Nossa, se chegar a 250 milhões é muito, é muito. Então, dinheiro para comprar o terreno, o Flamengo tem, né?
precisa apresentar um projeto, né? E essa primeira conversa, como a gente já disse anteriormente, entre Rodolfo Landim e Carlos Vieira, que é o presidente da Caixa Econômica Federal, foi mais uma conversa política de relacionamento do que necessariamente de apresentação de um projeto. Não existe um projeto arquitetônico para o estádio ainda, mas foi uma apresentação de uma intenção e do que o Flamengo pode fazer por ali, tá? Vale lembrar que esse terreno está contaminado, o solo está contaminado, tá? Principalmente na parte que o Flamengo quer comprar. Essa é uma má notícia, mais ou menos, porque isso barateia o valor do terreno. Lembrando que foi construído neste mesmo terreno, também contaminado, o Terminal Gentileza. E aí houve, evidentemente, o processo de descontaminação do solo, que, segundo o próprio Fabrício Kika, não foi um processo muito demorado, não. Então, o Flamengo pode perfeitamente adquirir o terreno e fazer a descontaminação do solo, tá? Lembrando, mais uma vez, a gente já gravou um vídeo falando sobre isso, que o principal problema para a construção desse estádio é a questão da mobilidade urbana. O projeto a ser apresentado a Sete Rio, ou CT, como queiram, do estádio, né, e do que precisa ser feito de obra, e são obras públicas, naquela região. E o Flamengo, isso é muito importante você saber, teria de arcar com os custos desta obra, tá, pessoal? Então isso é muito importante para você saber. Agora, tudo indica que Gabigol e Ayrton Lucas voltam, Bruno Prado, para esse Fla-Flu. Agora, o Ayrton Lucas é titular absoluto ainda? Porque o Gabigol volta pro banco. Mas tem o Vini ali querendo passagem. Gabigol volta pro banco e Ayrton Lucas pro time titular, na sua opinião? Eu acho que sim, mas tem disputa na lateral esquerda. Acho que é uma disputa aberta. Nesse momento o Ayrton Lucas é o titular, mas tem uma disputa aberta aí. Acho que o Vinha vai disputar essa posição com o Ayrton Lucas durante todo o ano. E pode ter momentos que o Tite vai usar um, usar outro, porque eles têm características bem diferentes. O Vinha é um jogador que participa mais na saída de bola, é um jogador melhor defensivamente. O Ayrton Lucas é um cara mais de apoio, de chegar no fundo. É uma outra característica. Acho que tem uma disputa aberta entre eles. E o Gabigol vai voltar no banco, né? O Gabigol, nesse momento, não tem. Pode lá na frente ele abrir uma disputa ali, mas nesse momento não tem. Nesse momento não tem disputa entre Gabigol e Pedro. O Gabigol vai voltar no banco e vai ter que aguardar as oportunidades para tentar ganhar mais espaço no time. E o Pulgar é dúvida, tá? Pulgar é dúvida pro jogo. O Gabigol... depois de fazer parte dos trabalhos de treino de segunda-feira com o grupo, Gabigol esteve ao lado dos seus companheiros nessa terça de forma integral e é figura praticamente confirmada pro Fla-Flu da semifinal do Carioca. O Ayrton Lucas, que sentiu dores na coxa durante o Fla-Flu de sábado, treinou a parte nessa terça e a expectativa é de que não tenha nenhuma limitação para as atividades de quarta. Já o Pulgar, que pelo segundo dia limitou seus trabalhos internos por conta de um incômodo que o tirou de campo na etapa final do Fla-Flu, vai ser reavaliado na quarta-feira. Ainda não, hoje, né? Ainda não é certa a participação do Pulgar no treinamento dessa quarta e ele é dúvida para o Fla-Flu. Mauro, Pulgar realmente é dúvida? E sobre Gabigol e o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas ainda é titular absoluto e o Gabigol é aquilo que você já falou, né? Como o Bruno já confirmou aqui, nem tem mais discussão. O titular é o Pedro, ele vai ter que buscar muito essa vaga durante o ano. Ainda mais agora, ficou fora de 2 jogos, ele foi relacionado, quer dizer, não vinha nem treinando regularmente, contundido. O Gabriel para domingo é uma mera opção, né? Fica ali como opção para entrar, quem sabe, durante o jogo. E com outros jogadores à frente como opção, né? Bruno Henrique sendo uma possibilidade, e agora não jogando o Pulgar, acho que joga o Igor Jesus, né? Não vai ser o Alan, não. O Igor Jesus está à frente do Alan hoje. É aquela coisa, o Tite tem muito disso. O Alan é um jogador, tal, contratado, foi caro, mas o Alan estava machucado, né? Depois estava lá com problema também de recuperação física e tal, o garoto entrou bem, ele tem uma fila, o garoto está na frente. Ele vai esperar a vez dele. Vai jogar, todo mundo joga. Vai jogar, tem que ter paciência. Você acha que mesmo no jogo contra o Fluminense, o Tite vai botar um garoto em vez de botar o Alan, que é mais experiente? Eu acho que sim. Eu diria
Quase que com toda certeza, sim. E você acha justo? Acho. Você também colocaria? Eu acho porque ele está com mais ritmo, ele tá bem e o jogo está mais confortável, está 2-0 para o Flamengo, joga pelo empate, então assim, quem está pressionado é o Fluminense. O Fluminense vai provavelmente sair para o ataque, como fez no segundo tempo do jogo, tentando um gol de saída para ver se, né, te dá um susto no Flamengo e tal, consegue alguma coisa. Então, acho que... E o garoto parece pronto. E outra coisa, né? Ele jogou jogos contra times pequenos, entrou em clássico durante o jogo. Essa é a hora também de começar a jogar mesmo, jogo grande para sentir e ganhar casca, né? E esse menino, ele conseguiu penetrar no grupo dos jogadores que são utilizados regularmente. Ele deixou de ser mais um para compor o elenco para ser um cara requisitado, né? E tem que ser ele. Nesse momento tem que ser ele. Embora eu ache o Alan um ótimo jogador, acho que ele vai jogar, mas não é o momento ainda. E aí a gente tem aí esses retornos e a possível ausência aí do Pulgar, que para mim, Flávio Prado, é um dos principais jogadores do Flamengo aí hoje. Como joga o Pulgar? E é curioso, porque o Pulgar no começo era muito criticado, inclusive por mim, sendo justo. Eu dizia, nossa, o jogador de seleção chilena que chegou, badalado, não jogava. Quando tinha chances, não rendia e, de repente, quando teve mais sequência, virou um dos principais jogadores desse Flamengo. Não é a primeira vez que um jogador estrangeiro tem uma dificuldade de adaptação. Demora um pouquinho para se adaptar. E aí você depende muito da sensibilidade do treinador para insistir com esse jogador, para dar a ele o tempo suficiente para ele render tudo que pode. O Pulgar realmente hoje é uma das principais armas do time do Flamengo, um jogador de um nível muito elevado. Ele em campo pode fazer diferença, a ausência dele, não no sentido do Fluminense virar, não acredito nisso. Mas o Flamengo vai perder muito em criatividade. E a movimentação dele com o De La Cruz está cada vez mais alinhada, né? Aquele que fica, aquele que vai. Então acho que a ausência dele vai ser um peso considerável. Mas nada que possa mexer com o resultado, com a classificação, no meu modo de entender. Mas faz falta, faz diferença. O Pulgar hoje é realmente talvez o melhor na posição, que está rendendo mais nesse começo de ano na posição no Brasil. E uma boa notícia para o torcedor rubro-negro. Capitão de Tite, Gerson voltou a ser o camisa 8 do Flamengo nesta quarta-feira, após a saída de Thiago Maia. Porém, uma notícia ainda melhor do que essa é que nesta sexta-feira o Gerson tirará os pontos da cirurgia a qual foi submetido no dia 1º de março. O ídolo estava em momento de repouso ainda, mas dará passos importantes até o fim de março. No dia 22, há a retirada do dreno. Feitas as retiradas entre sexta-feira e o dia 22 de março, Gerson vai iniciar uma preparação de forma gradual com exercícios leves no dia 25. Ele vai precisar de aproximadamente um mês para readquirir a forma física e dar as respostas necessárias em relação a eventuais dores durante o processo de recuperação. O Flamengo segue trabalhando com a expectativa de que Gerson voltará a jogar entre o fim de abril e o começo de maio. Ele não atua desde o dia 15 de fevereiro, quando o Flamengo, na ocasião, venceu o Bangu por 3-0. Internado 3 dias depois, foi diagnosticado com a dilatação do rim. Com isso, desfalcou o Flamengo nos 5 jogos seguintes. Mas está aí, boa informação, boa notícia envolvendo o Gerson, a recuperação do volante rubro-negro. E a gente falando desse jogo, Flamengo e Fluminense. Ô Flávio, no ano passado o Fluminense conseguiu reverter a vantagem do Flamengo, mas as coisas eram diferentes. O técnico do Flamengo era o Vitor Pereira e o Fluminense, naquela ocasião, atropelou o Flamengo, deu o que falar, enfim. Agora é um Flamengo muito mais sólido. Um Flamengo que parece que já tem uma cara com o Tite. Flávio. Acho improvável que a gente tenha repetição daquilo que vimos no ano passado. Para mim, o Flamengo vai ganhar de novo o jogo. A superioridade do Flamengo no primeiro jogo foi muito grande, foi inconteste. Acho que, eu diria que já está tudo resolvido. No futebol, a gente não pode falar isso. Estamos falando, afinal de contas, de um time que está junto há um bom tempo, um time que tem um grande treinador, um time que é o atual campeão da Libertadores, tudo isso ok. Mas acho que a estabilidade do Flamengo, que era o que o time precisava, e ela encontrou com o Tite, e o alto nível dos seus jogadores de 2 gols de vantagem, acho que já era, viu, Pedro? Para mim aí vai ser mero cumprimento de tabela. Para mim o Flamengo vai ganhar de novo o jogo. Vai ganhar de novo. Não acho que o Fluminense não consegue nem empatar. Ô Bruno, o Fluminense tem muita qualidade, atual campeão da América. Então, como disse o Flávio, é futebol, tudo pode acontecer.
No ano passado, deu essa reviravolta, né? O Fluminense conseguiu reverter o placar do Flamengo, mas era um outro time do Flamengo. Só que o Fluminense, ele tem esse DNA ofensivo, né? Eu acho que o Fluminense, desde o primeiro minuto, ele vai tentar. Vai tentar, não tem outra possibilidade. Já está em desvantagem no placar agregado, vai ter que sair. O Fluminense naturalmente já sai para o jogo, vai ter que sair ainda mais. Só que vai ter do outro lado um Flamengo muito mais sólido defensivamente. Um Léo Pereira que vem jogando muito, né? Muita bola, Léo Pereira. E essa zaga aí do Tite, parece que ele acertou o sistema defensivo do Mengão. Então, o que esperar desse jogo no sábado, às 21 horas, nos embalos de sábado à noite, Flamengo e Fluminense, Bruno? Eu também acho que é uma situação muito diferente do ano passado, principalmente do lado do Flamengo. O Fluminense, ele ganhou a Libertadores há pouco tempo, continua sendo um time forte, tem a mesma base do ano passado. Do lado do Flamengo é que a coisa está diferente do que era há um ano, mais ou menos, quando aconteceu a final do Campeonato Carioca, em que o Fluminense reverteu uma vantagem de 2 gols do Flamengo. Aí até também nessa semifinal tem a vantagem do empate ali no agregado, né? O Flamengo, como tem melhor campanha, ele pode até perder por 2 gols, né? O Fluminense tem que ganhar por 3 para classificar, o que deixa ainda mais difícil. Mas é um Flamengo que praticamente não toma gol, é um Flamengo que está muito seguro na sua defesa e está mais tranquilo do que estava ano passado. Ano passado, quando o Flamengo chega nessa decisão com o Fluminense, o Flamengo vinha de derrotas na Supercopa do Brasil, na semifinal do Mundial de Clubes e na Recopa Sul-Americana. Tinha muita cornetagem já em cima do Flamengo, tanto que o Vitor Pereira cai após a final do Carioca. Então já vinha de muita cornetagem. O Flamengo já nos primeiros meses do ano já tinha um ambiente bem agitado por causa de resultados dessas competições. Então agora o Flamengo está bem tranquilo, ele não perdeu no ano, praticamente não tomou gol, então não tem essa pressão que tinha ano passado. O Flamengo tem uma ótima vantagem, tem um time que está bem e não tem essa pressão. Então não acredito que o Flamengo correrá riscos. Claro que o Fluminense vai tentar, vai pressionar, mas eu acho que o Flamengo não vai correr risco de perder essa vaga, não. Vanderlei Nogueira, Fla-Flu, neste sábado às 21 horas. A sua expectativa para esse jogo? Será que o Fluminense pode reverter, assim como foi no ano passado? O que é que você pensa, Vanderlei Nogueira? Não acredito. Eu acho que, de novo, o Flamengo vai ganhar o jogo. O elenco do Flamengo é melhor, está mais afinado, as coisas melhoraram no Flamengo em relação à temporada passada. A gente já falou aqui várias vezes, eu tenho insistido nisso. Eu acho que serão raras as derrotas do Flamengo ao longo da temporada. Então, chega como favorito. É clássico, grandão com grandão, Maracanã, tudo isso a gente sabe, é importante, pode acontecer. O Fluminense tem jogadores talentosos, mas antes da bola rolar, de novo, o Flamengo é favorito. Eu não vejo grande chance do Fluminense reverter em relação ao resultado passado. Falando de mercado da bola aqui, galera, 2 nomes surgiram aí como possíveis alvos do Flamengo na próxima janela de transferência, e eu vou trazer o lado do Flamengo no vídeo de agora, porque como eu trouxe o lado da informação, o Ramon Sousa, informado pelo meu parceiro Luciano Calheiros, segundo esse dirigente do Flamengo, não procede. Claro que é um nome muito bem avaliado, porque é um baita jogador e vários clubes da Europa estão de olho nesse jogador do Talheres, e ele também frequenta a seleção paraguaia, mas o Flamengo não pensa em fazer uma proposta para comprá-lo, não tem nada avançado, nada disso. Falou, Vene, na boa, não tem como nesse momento. É a mesma situação do Antony, jogador do Manchester United. O Flamengo também não pensa na contratação desse atleta, até por conta do que aconteceu extracampo. Enfim, ele é acusado de agressão por uma namorada ou ex-namorada, eu não sei como é que está a situação, vou ser bem sincero, mas esse assunto também pesa na decisão do Flamengo não querer a contratação desse atleta nesse momento. É um jogador tecnicamente falando, muito bem avaliado, mas o Flamengo também não pensa em fazer uma proposta por ele, não tem nada disso. Então eu estou trazendo o lado do Flamengo, já que anteriormente eu trouxe o lado aí da informação. Então, no lado do Flamengo, eles negam qualquer interesse nesses 2 jogadores, pelo menos por hora. E uma informação rápida, o Flamengo está muito próximo de renovar o contrato do volante Igor Jesus, tá? Até 2027. Negociações bem avançadas.